Bom dia. Hoje são 2 de junho de 2014, Fortaleza, segunda-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, pura e cristalina. Pois bem, vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Deuses não existem. Deuses são produtos da imaginação humana. O cérebro humano é a fábrica de deuses e de inúmeras coisas. Pois bem, o cérebro humano cria deuses, cria religiões, cria ritos, cria rituais, etc. O cérebro humano, pois, é o grande criador de deuses. Criamos deuses, o homem cria deuses, à sua imagem e semelhança. O homem cria seres imaginários, e nesses seres imaginários, o homem coloca ali sua personalidade, seu caráter, suas características físicas, etc. Então, os deuses são criados pelo homem à imagem e semelhança de cada sociedade, de cada povo. É por isso que os deuses são diferentes, né? E as religiões também são diferentes. Pois bem, então eu vou mostrar aqui mais uma lenda bíblica. Vamos aqui à brincadeira chamada Adão e Eva. O primeiro casal, segundo o relato lendário, que está em Gênesis ali, capítulo 1, né? E também Gênesis capítulo 2. Os dois relatos lendários sobre a criação de todas as coisas aí. O relato do povo hebreu. Muito bem. Temos ali, na lenda Adão e Eva, temos ali uma criação, um relato lendário criado pelo povo hebreu. O que está descrito em Gênesis foi escrito por volta aí no século VI, melhor dizendo, antes de Cristo, quando o povo hebreu, os israelitas, foram levados como escravos para a Babilônia, por Nabucodonosor II. Então ali é que foi feito o relato lendário de Gênesis, e ali o relato da criação, né? De todas as coisas, e aí em destaque a espécie humana, Adão e Eva. Ora, o que está nos relatos lendários de Gênesis sobre a criação não foi, obviamente, o primeiro relato criado por um povo. Não foi. Outros povos, ali na região da Mesopotâmia, criaram também seus relatos sobre a criação. E cada povo criando relatos diferentes. O que está em Gênesis não foi o primeiro e também não foi o último. Antes do relato da criação que está em Gênesis, o povo da Babilônia criou ali um relato muito mais antigo, 1000 anos antes do relato aqui de Gênesis, chamado o épico babilônico da criação, descoberto aí pela arqueologia bíblica. Então, antes do relato lendário da Bíblia que está no Velho Testamento, na Bíblia cristã, antes daquele relato ali, houve outro relato feito por outro povo, mostrando ali como eles viam a criação de todas as coisas. O épico babilônico da criação, 1000 anos antes da confecção aqui dos relatos de Gênesis. E muito antes também do épico babilônico da criação, foi descoberto outro épico, o épico sumeriano da criação, feito pelo povo sumério, povos sumérios. Criaram ali também a sua lenda sobre a criação de todas as coisas. E o épico sumeriano da criação é de data anterior ao épico babilônico da criação, aí também por volta de 1000 anos antes. Portanto,
quando os israelitas, lá presos na Babilônia, criaram seu relato aqui, que está em Gênesis, relato da criação, ali, já antes dessa elaboração aqui, há 2000 anos, lá para trás, há 2000 anos, já havia ali a criação do épico sumeriano da criação. Portanto, 2 épicos aí antes de Gênesis. Pois bem, a Bíblia, como sempre digo, não é um livro de caráter científico, é um livro extremamente religioso. Portanto, cheio de lendas, de mitos, de alegorias, enfim, repleto de fantasias, de Gênesis ao Apocalipse. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, de qualquer historiador sério das religiões, de qualquer arqueólogo sério e assim por diante. Vamos aqui mostrar uma das fantasias que está no relato lendário de Gênesis, criado aí pelo povo israelita durante o cativeiro na Babilônia. Ali eles tiveram contato ali com vários outros épicos e começaram a escrever o seu. Pois bem, então vamos aqui mostrar uma fantasia engraçada na Bíblia. Mais uma aqui. Vamos aqui. O mundo, vamos aqui a Gênesis, né? Ali no planeta Terra, de acordo com o relato lendário, só havia um casal, não é isso? Um casal. Aqui, o Adão. Eu vou desenhar aqui, ó. Eu sou péssimo desenhista. Vou desenhar aqui o Adão, correto? Aqui está o Adão. E vamos colocar aqui a Eva. Eis aqui o relato lendário da criação contado aqui pelo povo israelita. Vamos colocar aqui a Eva, tá? Na lenda bíblica. Adão e Eva. Muito bem. Aqui está a Eva. Então, na Bíblia, em Gênesis, temos apenas um casal, que aqui está, né? O início da civilização. Um homem e uma mulher, apenas. Muito bem. Vamos aqui à lenda. Diz a Bíblia que Adão coabitou com Eva. Vamos colocar aqui o Adão, ó. Adão coabitou com Eva, né? Adão mais Eva, vamos colocar aqui, ó. Adão mais Eva. Vamos colocar Eva aqui, ó. Para que você entenda a ingenuidade do relato que está na Bíblia. Então vamos colocar a Eva aqui, correto? Então diz a Bíblia que Adão e Eva constituíram o primeiro casal do planeta Terra. Muito bem. Aí, o Adão fez sexo com Eva. Adão fez sexo com a esposa dele, com a Eva. Aí nasceu quem? Nasceu o Caim. Vamos colocar o Caim aqui. Nasceu mais um personagem lendário, fictício, Caim. Vamos colocar aqui o nome, né? Para que a gente veja aqui a brincadeira do relato. Porque o relato é coisa simples, né? Não está relatando o que aconteceu. É apenas um relato imaginário, infantil, com caráter religioso de um povo. No caso aqui, o relato do povo hebreu, dos israelitas. Pois bem, Adão fez sexo com sua esposa Eva e nasceu o primeiro filho, chamado Caim. Muito bem. Depois, Adão volta a fazer sexo com sua esposa Eva e nasceu o segundo filho. Qual filho? O segundo. Nasceu Abel, não é isso? Muito bem. Nasceu o grande Abel aqui, ó. Vamos colocar aqui o Abel, certo? Caim e Abel. Muito bem. Até agora, no planeta Terra, só existem
4 pessoas, né? Adão, Eva, Caim e Abel, correto? Muito bem. Diz a Bíblia que Caim matou Abel. Se Caim matou Abel, né? Então vamos tirar o Abel do seio familiar. Vamos tirar o Abel. Abel foi assassinado por Caim. Aqui está. Muito bem. Só existem agora no planeta Terra 3 pessoas, correto? Muito bem. Continua a Bíblia na sequência, dizendo que o Caim, que aqui está, o Caim, vamos colocar o Caim aqui, que o Caim, vamos trazer o Caim para cá, ó, que o Caim, correto? Aqui, ó, vamos trazer o Caim para cá, pronto. Diz a Bíblia que o Caim, por ter matado seu irmão Abel, saiu daqui do seio familiar e foi para uma terra chamada Nod. Terra Nod. E diz a Bíblia que lá na terra Nod, Caim coabitou com sua mulher. Aqui está, com sua mulher. Vamos colocar aqui um ponto de interrogação. Muito bem. Ora, diz a Bíblia que Caim saiu do seio familiar e foi para a terra de Nod, e lá chegando, ele coabitou com sua esposa, com sua mulher. Ora, que mulher? Só havia no planeta Terra, até esse momento aqui do relato lendário de Gênesis, só havia uma mulher, chamada Eva, a mãe de Caim. Logo, Caim foi para a terra de Nod e ali não encontrou mulher alguma, porque não havia outra mulher no planeta Terra. Caim não coabitou com mulher alguma, porque a única mulher, até o momento, existente na face da Terra, segundo a lenda de Gênesis, é Eva. Aqui está, a mãe de Caim. Logo, Caim não coabitou com mulher alguma, pelo relato lendário da Bíblia. E diz a Bíblia que Caim fez sexo com sua mulher e gerou um filho, o filho chamado Enoque. Aqui está. Vamos colocar aqui o Enoque, filho de Caim, com uma mulher inexistente, porque não houve essa mulher. Isso aqui é um relato, é o que eu digo, lendário. Por ser criado pela imaginação do homem, esse relato apresenta vários defeitos, várias ingenuidades, várias infantilidades, que é o caso aqui. Pois bem, e aí continua a Bíblia dizendo que o filho de Caim, chamado Enoque, coabitou com mulher, Enoque coabitou com outra mulher, e aí teve vários filhos, e que os filhos de Enoque foram coabitando com mulheres e tendo filhos, né? E a única mulher existente até o momento era a Eva, a mãe de Caim. Muito bem, vamos para frente. Como o Caim saiu aqui, ó, do seio familiar, foi para a terra de Nod, não é isso? E o outro filho, Abel, foi assassinado. Então o casal Adão e Eva ficou sem filhos, não é? O Caim, um filho distante, foi embora. Então Eva ficou muito triste, porque estava sem filhos e com muitas saudades do Abel, que foi assassinado por Caim. Aí Adão, diz a Bíblia, na sequência, voltou a fazer sexo com Eva e apareceu outro filho, o terceiro filho do casal, chamado Sete. Então vamos colocar aqui o Sete. Pronto. Eis aqui o Sete, ó. Sete. O terceiro filho do casal
do único casal existente na face da terra, segundo o relato lendário de Gênesis. Então aqui nasceu o terceiro filho do casal, Sete, correto? Sete, nasceu, aqui está. Muito bem, diz a Bíblia na sequência que o Sete, que aqui está, o Sete, vamos colocar o Sete aqui, ó. Vamos colocar do lado de cá, né? O Sete, aqui, ó. Diz a Bíblia na sequência que o Sete, o terceiro filho do casal Adão e Eva, coabitou com uma mulher e aí gerou filhos. Aqui, ó. Com uma mulher e gerou filhos. Ora, que mulher? Que mulher e gerou filhos? Que mulher aqui foi a esposa na lenda bíblica de Sete? Que mulher? Mulher alguma. Porque a única mulher existente aqui até então na lenda bíblica era a Eva, a própria mulher, a própria mãe de Sete. Logo, o Sete não encontrou mulher alguma aqui para desposar, para coabitar. Pois bem, diz a Bíblia que Sete coabitou com uma mulher e gerou um filho. Vamos colocar aqui o filho chamado, aqui, o filho de Sete, com outra mulher, certo? Chamado Enos. Enos. Então veja aqui, ó, Enos. Pronto. Ora, você vê aqui que o relato lendário, como o próprio nome diz, é apenas uma lenda cheia de aberrações, cheia de ingenuidades, cheia de infantilidades. Isso ocorre por quê? Porque não é um relato de um fato histórico ocorrido. Não, é apenas um relato inventado, criado por um povo. E como é inventado, relatos inventados mostram inúmeros erros, né? Quando a gente analisa uma coisa, uma história criada por alguém, se a gente analisar com profundidade, vai encontrar ali inúmeros erros, né? Inúmeras contradições, porque foi uma coisa imaginada e não um relato sobre um fato histórico. Então você vê aqui, a Bíblia coloca aqui, quando havia apenas uma mulher, coloca aqui o Caim coabitando com outra mulher. Mulher alguma havia para ele coabitar na lenda da Bíblia. A Bíblia coloca aqui o terceiro filho do casal Adão e Eva, o Sete, coabitando também com outra mulher. Não havia outra mulher no relato lendário da Bíblia, apenas sua mãe Eva. Portanto, aqui, coisas infantis. Muito bem. Agora, por quê? Por que o escriba aqui, que escreveu esse relato, porque ele inventou isso aqui, que Caim coabitou com outra mulher? Porque o escriba sabia que havia outros povos não descendentes de Adão e Eva. O escriba sabia aqui que havia outros povos, e ali mulheres de outros povos, que não tinham ligação alguma com o povo hebreu, com o povo israelita. É por isso que ele colocou aqui, ó, porque havia outras mulheres distantes do tronco Adão e Eva. Isso mostra o quê? Que Adão e Eva foi apenas uma coisa imaginária usada aqui pelo escriba como o primeiro casal a surgir na face da terra. Mas quando o escriba começa a escrever a historinha, ele vai caindo do cavalo. A gente vai percebendo aqui que a coisa se divorcia do que foi afirmado anteriormente. Quando ele diz aqui, Caim conheceu outra mulher, é porque ele sabia, o escriba, no século VI, século VI a.C., lá na Babilônia, os israelitas presos lá por Nabucodonosor II, ele conhecia outros relatos da criação e ele sabia que havia outros povos diferentes do tronco Adão e Eva. É por isso que ele colocou aqui Caim com outra mulher e Sete com outra mulher.
É por isso que ele inventou aqui. Todos estes personagens aqui, Adão, Eva, Sete, Caim, Enoque, Enos, etc., tudo isso aqui, relatos, são personagens fictícios, nunca existiram. Isso aqui é da cabeça do escriba, que assim escreveu. Portanto, aqui, o próprio escriba, quando diz que Caim foi para a terra de Nod e ali coabitou com uma mulher, quando só havia Eva, é porque a Eva era a mulher israelita, mulher hebreia, e não de outro povo. Então aqui Eva era a mulher israelita. Já a esposa de Caim era uma mulher de outro povo. É por isso que ele colocou aqui. E Sete, a mesma coisa. Porque o escriba sabia que havia outras mulheres de outros povos. E no caso aí, eles viam isso com os próprios olhos ali diante das mulheres da Babilônia, né? Muito bem. Então vamos apagar aqui e vamos mostrar mais uma coisa. Diz a Bíblia, na sequência, que depois de nascer Sete, diz a Bíblia que o casal Adão e Eva voltou a fazer sexo e tiveram filhos e filhas. Veja aqui. Depois do nascimento de Sete, que aqui está o terceiro filho, diz a Bíblia, mais à frente, que após o nascimento de Sete, que aqui está, de Sete, ó, nascimento dele, o casal Adão e Eva voltou a fazer sexo e teve vários filhos e várias filhas. Veja bem. Aqui, filho, filha, né? E assim por diante, ó. Né? O casal Adão e Eva, ó. Muito bem. Teve vários filhos e várias filhas. Ora, agora vamos aqui para mais um mundo imaginário, infantil e bastante aqui complicado. Vamos colocar aqui, já que havia apenas uma mulher, e vamos colocar aqui o Sete, filho de Adão e Eva, fazendo sexo com sua própria irmã. Veja aqui, com sua própria irmã. Veja aqui, vamos passar para outro lado, tá? Da lenda bíblica. O Sete fazendo sexo com sua própria irmã. Veja a promiscuidade sexual aqui, quando você coloca apenas um casal, aqui, um casal como o início de uma civilização da humanidade. Um casal. Veja, Adão e Eva tiveram, depois do nascimento de Sete, vários filhos e várias filhas. Imagine Sete aqui fazendo sexo com sua irmã. Veja que absurdo, né? Dentro de um lar, dentro de um núcleo familiar. O mundo aqui já começou com uma esculhambação, o mundo lendário da Bíblia. E os cristãos não percebem isso. Veja, um irmão fazendo sexo com a própria irmã. Que tipo de civilização é essa? Que tipo de beleza conjugal é essa? Uma loucura, não é? Imagine, apenas um casalzinho começando aí a humanidade. Adão e Eva. E aí gerando filhos e filhas, e os filhos fazendo sexo com as irmãs. Uma promiscuidade sexual. Pois bem, então a infantilidade da Bíblia aí está. O casal Adão e Eva, apenas um casalzinho para começar ali a humanidade, né? O início da humanidade, né? Da procriação. Veja o absurdo. Agora eu pergunto a você, por que o escriba inventou isso aqui? Porque ele colocou apenas Adão e Eva, apenas um casalzinho, começando ali a humanidade, né? O nascimento da humanidade. Apenas um casalzinho. Por que ele fez isso? O escriba. Apenas Adão e Eva. Apenas um casal. Por que ele fez isso? Por uma razão bem simples. Isso aqui, como eu já disse, é um relato lendário de um povo
que viveu aí há 4.000 anos. Ora, a inocência aqui deles é a seguinte: colocou apenas um macho e uma fêmea, iniciando aí a humanidade, pela infantilidade de sua observação. Como basta um homem, e basta uma mulher para haver o surgimento de outro ser humano, né? Aqui, ó, outro ser humano que foi criado a partir da união desses dois. Então basta um casal para procriar. Então o escriba que inventou isso aqui, Adão e Eva, apenas um casalzinho, começando ali a humanidade, a inocência do escriba é que para ele bastava um homem e uma mulher para haver procriação. Então é por isso que ele não se preocupou com os problemas advindos dessa simples dupla aqui. Ora, se o Deus Javé, que foi o Deus criado pelo povo hebreu, e é o mesmo Deus adorado pelos cristãos, se o Deus Javé, já que ele era um Deus onipotente, que criou, né, na lenda bíblica, que criou bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de planetas, bilhões e bilhões de luas, bilhões e bilhões de sóis, bilhões e bilhões de meteoritos, bilhões e bilhões, enfim, de inúmeras coisas que estão no universo. Se esse Deus era tão poderoso assim, por que ele não teve a ideia, a simples ideia, de criar, por exemplo, 1000 casais? Porque se ele cria 1000 casais, não teríamos problemas com a promiscuidade sexual, ou seja, não teríamos irmãos fazendo sexo com irmãs, teríamos evitado essa promiscuidade sexual e teríamos evitado também os problemas genéticos advindos de relações sexuais entre pessoas com parentesco bem próximos, né? Com parentesco bem próximo. Portanto, aí temos aqui, veja, um relato lendário, simples, simplório, infantil até, de um povo, mostrando que tudo começou com apenas um casalzinho, Adão e Eva, nessa lenda. E aqui criou vários problemas, né? Como vimos aqui. Portanto, aí, mais uma lenda bíblica, e explicando que aqui, o Deus Javé, na imaginação do povo hebreu, né? Que criou bilhões e bilhões, um universo que é uma coisa fantástica. É muito mais difícil criar um sol, por exemplo, que temos aí hoje uma estrela belíssima, né? O sol. É muito mais difícil criar o sol do que seres humanos. Então, se Deus tivesse ali a inteligência de ter criado 1000 casais, no mínimo 1000 casais, não teríamos tido aí a promiscuidade sexual. E hoje, quando o cristão fala sobre o mundo perdido, né? Nós temos hoje nada de mundo perdido. O mundo hoje é milhões e milhões de vezes melhor que o mundo antigo. O mundo de hoje, apesar da violência urbana, é muito melhor do que o mundo antigo, né? Aqui na lenda de Gênesis, a humanidade começa na promiscuidade sexual, por causa do relato aqui lendário de Gênesis, né? Em que bota ali apenas um casalzinho, Adão e Eva. A Eva deu à luz uma filha e o próprio filho de Eva fez sexo com sua própria irmã, porque não havia como fazer sexo com uma jumenta para nascer um ser humano, teria que ser com um ser humano. Então veja, na lenda bíblica, a promiscuidade sexual visível aqui, palpável, né? Por causa de uma lenda infantil. Na verdade, o escriba que escreveu o que está aqui, ele sabia que havia outras mulheres de outros povos ali, e tanto é que ele colocou aqui Caim casando-se, né? Coabitando com outra mulher, uma mulher diferente do tronco Adão e Eva. E Sete também